Tudo bom, meus queridos? Sejam muito bem-vindos ao JetaCast. Sou o João Ribeiro, sócio da Jeta, e a gente resolveu montar essa linha de vídeos justamente para apresentar o mercado imobiliário, apresentar um pouco de obras com o olhar de um engenheiro civil, apresentar a parte de compra e venda com o olhar de corretor de imóveis e sempre trazendo aqui um convidado que tem a ver com o mercado. A gente vai trazer algumas pessoas que estejam lá no nosso dia a dia, sejam donos de construtores, sejam donos de imobiliárias, corretores, enfim, né? E hoje a gente resolveu trazer aqui o Maurício, da Moreira de Souza. Maurício, seja muito bem-vindo aqui. Você é nosso primeiro convidado. Muito obrigado. Né? Iniciando aqui essa linha de vídeos e espero que você goste aqui da nossa conversa aí nos próximos minutos. Com certeza. Maurício, assim, eu sou engenheiro civil, você também é engenheiro civil, então acho que a gente tem muito a agregar, né? Não só com o olhar do comercial da coisa, mas com olhar de obra, de desenvolvimento de produto, de toda a parte comercial também como um todo, né? E você nesse momento está finalizando uma obra, né? E iniciando outra, né? Iniciando inclusive com a parte comercial, a obra está ali na fundação, né? Está nos primeiros passos. E assim, vamos falar um pouco do Coimbra, né? Que é que está finalizando. Você pegou o Coimbra do começo, meio e fim dele. E aí, qual é o principal desafio? Em finalizar uma obra, né, nesse momento, e com 100% das unidades vendidas lá. O que é que tu pode contar um pouco da tua experiência que tu teve lá no Coimbra? Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, João. Eu fico muito lisonjeado de estar sendo a primeira pessoa a ser convidada para essa conversa contigo. Queria agradecer de verdade pelo convite. Como você disse, eu sou engenheiro civil de formação, mas também tive uma pequena experiência no mercado imobiliário durante o período da minha faculdade. Eu passei 1 ano estagiando como corretor de imóveis, eu tenho o meu CRES também, então eu pude trabalhar também nessa área que você já atua há muito tempo, que é a parte de vendas. E hoje, na Moreira de Souza, eu atuo tanto na parte técnica, controlando as obras, gerenciando todos os trabalhos da parte executiva de obra, mas eu também cuido da parte comercial. Então, os treinamentos, as visitas junto com os clientes, ou eu ou o meu pai, Paulo Miranda, a gente atua nessa parte comercial. Então, perfeito. Respondendo um pouco da sua pergunta já, que foi em relação à questão do Coimbra, o Coimbra é um prédio, para quem não conhece, que fica na rua Barão de Aracati, na esquina com a Padre Luiz Figueira, a Rua do Cresce, a 1 quadra da Avenida Santos Dumont. E esse empreendimento, ele fica em frente a um outro que nós construímos e entregamos em 2021, o edifício Açores. A gente tem como política na construtora Moreira de Souza construir um empreendimento por vez, e com o detalhe de ter 100% da nossa obra com financiamento direto da construção, sem depender de financiamento bancário, nem de outros recursos. Isso é algo que é um grande diferencial nosso, porque possibilita ainda para o nosso cliente a possibilidade de financiar direto com a construtora após a entrega das chaves. Ou seja, caso o cliente não queira financiar o seu apartamento com o banco, ele pode optar pelo plano de financiamento direto com a construtora após a entrega das chaves. Isso é um diferencial da nossa construtora. E a sua pergunta em relação ao Coimbra foi, que eu me esqueci... Exatamente, como é terminar uma obra. Pronto. Com todas as unidades vendidas, nesse processo final, assim, com todos esses processos de entrega de obra acontecendo, ao mesmo tempo começando outros. O que é que vocês fizeram para conseguir vender todo o estoque do empreendimento com a obra finalizando? Pronto, perfeito. Eu costumo dizer para o meu pai que essa fase onde a gente está terminando uma obra e iniciando uma outra é geralmente uma fase de maior turbulência lá dentro da construtora. Isso porque a gente tem todo um trabalho envolvendo a parte de entrega das chaves, reunir a assembleia do condomínio, averbar a construção junto ao cartório de registro de imóveis em uma das obras, e a outra a gente está nascendo o empreendimento, ou seja, incorporação imobiliária, lançamento das vendas, construção do estande de vendas, enfim, ou seja, a gente está vivendo um pouco desse momento agora. A velocidade de cruzeiro, digamos assim, é quando a obra já está
sendo tocada, o lançamento já foi feito, e aí a gente foca exclusivamente naquele empreendimento. O fato da gente ter vendido tudo até a entrega das chaves é muito positivo para a gente, porque a gente se sente muito feliz de ter essa credibilidade no mercado, tanto em relação aos corretores, quanto em relação aos próprios clientes. A gente fica muito feliz de ter 100% das unidades vendidas antes mesmo de entregar as chaves. Então, é algo que realmente é muito positivo para a gente se alegra demais de estar com esse resultado tão bom para a nossa empresa. E assim, hoje em dia praticamente a gente tem 2 modelos de aquisição de imóvel, né? Ou você vem naquele crédito associativo, Minha Casa Minha Vida, onde a pessoa tem que aprovar o financiamento lá no início, né? Ou então aquele segundo modelo mais tradicional de incorporação, onde a pessoa paga ali 30%, 40% ao longo da obra e depois financia quando recebe as chaves. Como vocês têm o financiamento direto com a construtora, né? Mesmo pós-obra, eu acho que isso é um dos fatores que facilita também, né, para o cliente de conseguir, né? Você tem um monte de gente que mora fora do Brasil, ou até alguns clientes que tem ali o imposto de renda bonitinho, ou a carteira bonitinha, né? Às vezes recebe mais do que tá lá registrado, né? E acaba que essas pessoas muitas vezes têm renda para comprar, mas não tem a comprovação oficial. E aí lá, de alguma forma, vocês conseguem interpretar isso, né? Óbvio que com bom senso, com cautela, para não fazer um negócio ruim, mas no final das contas vocês solucionam o problema do cliente, né? Isso é verdade, João. A gente atua no mercado há 34 anos. A construtora Moreira de Souza, que atua desde 1991, começou com o meu pai, Paulo Miranda Moreira de Souza, que hoje é o meu líder, a minha inspiração, é a pessoa que eu tenho como minha maior referência, tanto no quesito profissional como no quesito pessoal. É uma pessoa que tem minha total admiração. E o papai, ao longo de toda a história dele no mercado, ele optou por fazer todos os empreendimentos com financiamento direto da construção. Isso é um grande diferencial porque possibilitou que a gente não tomasse dinheiro do banco e não se endividasse durante o período de obras e pudesse justamente financiar o nosso cliente após a entrega das chaves. Porque quando a gente entrega as chaves do empreendimento, nós não temos nenhuma dívida com nenhum banco para ser paga, geralmente, que outras incorporadoras costumam fazer, esse equilíbrio de contas do saldo devedor em relação à obra com os contratos de financiamento bancário dos saldos devedores do cliente, né? E para o cliente isso também é muito vantajoso, né? Porque quando a construtora toma dinheiro do banco, faz um empréstimo para executar aquela obra ali, ela tem os juros para pagar, né? Qualquer operação financeira você tem juros aí, taxas, enfim, né? E as construtoras elas têm que repassar isso daí no custo do imóvel, né? E muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Um pouco disso daí. Quando a construtora executa com capital próprio, né? Que são poucas hoje no mercado, que executa com capital próprio, você consegue tirar um pouco desse fator juros ali de dentro do imóvel, do apartamento, e cobrar um valor um pouco abaixo do que ali alguns concorrentes, não é isso? É verdade. Esse ponto que o João trouxe é muito importante, foi muito bem pontuado isso, porque realmente, João, o nosso preço de metro quadrado nas unidades que nós comercializamos, ela é um pouco menor do que o mercado. E isso não tem nada a ver com os padrões de acabamento da nossa construtora, tampouco em relação aos materiais que nós empregamos. Os nossos materiais são todos de primeiríssima linha, o nosso padrão de acabamento é fino, inclusive a gente tem um apartamento pronto no Coimbra para quem tiver o interesse de visitar e conhecer melhor o nosso padrão de acabamento. Mas esse valor de metro quadrado menor que nós comercializamos, ele é muito em virtude de outros custos que nós não temos no nosso processo construtivo. Por exemplo, o que o João acabou de falar, a questão do custo financeiro, digamos assim, né? Que seria justamente aquele custo adicional que o incorporador tem por contrair certos recursos vindos de banco ou qualquer outro tipo de forma de você obter capital para construir a sua obra. No nosso caso, nós não temos esse custo. A gente emprega, como eu disse, financiamento direto nas nossas obras, então
possibilita para o nosso cliente pagar, além de um fluxo mais elástico, ele pode também pagar um valor menor na aquisição do seu imóvel. Sim, perfeito, perfeito. Maurício, passando aqui para um outro local, né? Para um outro terreno, saindo lá do Coimbra e indo lá para o Cefis um pouco, né? Cara, a localização do terreno de vocês é fantástico, né? A gente está ali num dos locais mais desejados de Fortaleza, né? Entre Pereira Figueiras e Costa Barros, se eu não me engano. Exatamente. Tô no lugar certo, né? Na Barão de Aracati, você tem ali a Receita Federal, você tem o próprio Banco do Brasil, né? Que está ali ao lado. E você vê com um projeto que ele foge um pouco daquela mentalidade que a gente está tendo. Estúdio, ou mega luxo, e a gente sente até, às vezes, falta do intermediário, né? Daquela coisa normal, que é o que vocês conseguiram colocar lá no projeto, né? Mas a pergunta que eu faço é, como é que você sai de um terreno, pega aquele terreno que vocês estão recebendo e vocês chegam, cara, eu vou executar essa planta aqui, com essas unidades, dessa forma, para atingir esse público, né? De onde é que vem a decisão de pegar aquele terreno e transformar aquele terreno naquela planta daquele pavimento, 3 unidades por andar muito bem definidas? João, eu costumo dizer que esse processo envolvendo a incorporação imobiliária pode ser dividida em 8 etapas. Sim. A gente começa primeiro com um estudo de mercado. Então, antes de você tomar uma decisão sobre comprar ou não um terreno, é importante que conheça o público, a região, a concorrência, os valores. Você faça um estudo de mercado daquela região que se pretende investir. Depois disso, a gente passa para a segunda etapa, que seria a aquisição dos terrenos. Então, o incorporador vai ao mercado, busca os terrenos disponíveis, as suas condições. É importante verificar toda a questão jurídica envolvendo aquele terreno que está sendo avaliado. Uma vez com o terreno devidamente adquirido, aí você passa para a etapa de projetos. E aí é nessa etapa que você contrata os calculistas, o projeto de arquitetura, instalações, e você passa justamente a desenvolver o projeto. Com o projeto redondinho, aí vem a parte de aprovação e registro, que é uma etapa que demanda muita paciência, digamos assim, de você lidar com trâmites burocráticos, tanto na prefeitura municipal, quanto no cartório de registro de imóveis. A gente está falando basicamente de todas as licenças e do alvará de construção, na parte de prefeitura, como também no cartório de registro de imóveis, a gente fala da incorporação imobiliária, mas não somente isso. Também temos a inegibilidade do comando aéreo, o certificado de aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros. Então é uma parte realmente que demanda bastante tempo e paciência nossa. Depois que você tem o projeto devidamente aprovado na prefeitura e com a incorporação registrada, aí a gente passaria para a quinta etapa, que seria o lançamento. E aí é nesse momento que os corretores gostam, né? Que aí começam as vendas propriamente ditas, e a gente tem o começo do retorno dessa fase de vendas propriamente dito, porque até agora a gente só gastou e não recebeu nada. Então, é nesse início das vendas que a gente começa a ver um pouco do retorno desse capital que foi investido. Depois da etapa de lançamento, a gente tem a construção. Depois da construção, entrega das chaves. E após a entrega das chaves, nós temos o pós-obra, que a gente dá 5 anos para o nosso cliente de garantias, sem falar de outros materiais que a gente dá uma garantia até maior do que 5 anos. Então, você vê que é um longo período, né? Desde do estudo de mercado até a entrega das chaves, depois as garantias. Então, esse cliente, ele passa muito tempo em contato com a gente. Não é como o meu pai costuma dizer, rapaz, você comprar um apartamento é diferente de você comprar um sapato. Porque você vai no shopping, compra um sapato, tá ali o sapato contigo, acabou a história. Um apartamento não. Desde o dia que o cliente entrou no teu stand para comprar um apartamento, só ali, para que ele pudesse entrar naquele stand, você tem anos e anos de trabalho. E depois que ele fizer a aquisição do apartamento, você ainda tem outros anos a mais que ele vai estar ali em contato diário contigo, seja para receber um boleto, seja para tirar uma dúvida em relação ao fluxo de pagamento, recebimento das chaves,
manutenção, esse tipo de coisa, entendeu? Perfeito. E assim, o que a gente percebe é que é uma construtora, né? O cliente às vezes tem a percepção apenas final de que é um serviço de engenharia, mas na verdade a gente tem vários stakeholders, digamos assim, que participam do processo, né? Vai às vezes uma pesquisa de mercado, que é muito importante para tu não errar no produto, fazer comparação com o que está sendo feito na cidade, né? Para você não fazer uma coisa tão em desacordo com a realidade. Aí vem o arquiteto, o engenheiro de instalações, o engenheiro calculista, o cara do solo, a análise do concreto, do terreno. E aí, assim, para além disso, toda a parte comercial tem que andar, tem que rodar, né? Enfim, então a gente tem um projeto, uma obra, um prédio, né? Ele não é só chegar, pegar o terreno, riscar qualquer coisa ali e começar a levantar o prédio, né? Existe uma história que, assim, leva muito tempo. Como você falou, gasta muita energia. E, assim, hoje tu tem noção do quanto tempo você gasta para desenvolver um projeto desse, desde... Não sei se o dia zero é o dia da aquisição do terreno, ou se há um estudo antes da aquisição daquele terreno, assim, qual o tempo em média vai desde do dia zero até o dia que você fala, vou lançar ou vou iniciar a minha obra? Tu tem hoje Pronto. Um senso disso? Tudo isso varia muito. Você tem N fatores aí que podem ou adiantar ou atrasar esse processo do dia zero, como você disse, né? Que a gente estaria falando aí do início das negociações com o dono do terreno, até propriamente o lançamento do empreendimento. Você tem N coisas que podem acontecer. Eu vou te dar o caso do Cefisa. No Cefisa, nós iniciamos as tratativas com as permutantes no dia 3 de setembro de 2023, se não me engano. E a minha incorporação, ela saiu há 10 dias atrás. A gente está em maio de 2025. Então, a gente estaria falando aí de quase 2 anos, 1 ano e meio, desde o dia que a gente sentou pela primeira vez com as permutantes até propriamente o lançamento. E nesse 1 ano e meio, foi justamente a etapa onde a gente fez a aquisição do terreno, depois de já ter feito um estudo de mercado detalhado sobre as demandas daquela região. A gente teve, depois disso, toda a parte de aprovação de projetos, desenvolvimento dos projetos propriamente ditos. Então, até a etapa de lançamento, efetivamente, é bastante coisa. Sim. Né? Então, a gente tem aí pelo menos 1 ano e meio, assim, as coisas acontecendo. Mais ou menos isso. Eu diria mais ou menos isso. 1 ano, 1 ano e meio. Sim. 1 ano, 1 ano e meio. Sim, excelente. E, assim, a gente vê, às vezes, muito aventureiro no mercado. Né? Alguns projetos que, sei lá, porventura tiveram algum tipo de problema. E assim, a construtora de vocês hoje está há 34 anos no mercado, né? Já deve ter passado por muita coisa, com certeza errou em algum canto e acertou em vários outros, né? Aprendeu muita coisa ao longo do tempo, né? E assim, o que é que no teu ver, o cara que está pensando hoje em investir no mercado imobiliário, alguém, seja lá, de outro setor que fala, eu quero agora construir prédio, né? O que é que esse cara tem que fazer para não errar? Eu acredito que a informação é o bem mais importante que a gente tem hoje disponível. Então, antes de você investir no mercado imobiliário, eu acredito que o principal aspecto que deve ser levado em consideração são as informações que você tem para tomar uma decisão acerca de determinado negócio. Ou seja, se a pessoa não tiver bem informada sobre aquilo que ela pretende fazer, a chance de dar errado é muito grande. Eu acredito que se a pessoa ela é bem informada, bem intencionada principalmente, e tem muita vontade de trabalhar, não tem por que dar errado. Isso não só no mercado imobiliário. Em tudo que a pessoa quiser fazer na vida, você precisa ter isso. E assim, eu acredito que também deve se cercar de bons profissionais. Com certeza. Né? De incorporadores que façam um produto bacana, uma construtora séria, uma equipe comercial bacana. Às vezes o projeto até é bom, mas o comercial não roda, o comercial não está de acordo ali com o projeto. Né? Enfim, o que a gente acha legal, acha positivo no mercado é ter alguns players aqui de Fortaleza que estão fazendo um trabalho muito sério. Né? Hoje Fortaleza é uma cidade pujante, mercado imobiliário incrível.
A gente vê aí não só ali na Aldeota, não só no Meireles, mas ultimamente até na Praia do Futuro, nas praias em geral, né? A gente vem aí Cumbuco, Flecheiras, Aquiraz, o mercado imobiliário cearense ele é muito diversificado e muito forte, né? Que são crescimentos absurdos. Se eu não me engano, do ano passado para cá está atingido aí por volta de 17% de crescimento, né? Mantém a economia do estado, o mercado imobiliário, com esse ritmo. E aí, assim, cara, um lançamento atrás do outro aqui em Fortaleza, né? Acho que todo mês ou mais de uma vez por mês a gente vê alguém lançando algum produto diferente, diversos na Aldeota, né? Que é pertinho ali de onde está o Cefisa, né? Com projetos magníficos também, projetos muito grandes, a orla ali com prédios gigantescos, enfim. E como tá inserido no meio desses produtos gigantes, né? Como é que você consegue, tipo assim, cara, eu vou dar aqui a cara a tapa para fazer um empreendimento aqui, onde eu tenho vários concorrentes fazendo empreendimentos maravilhosos, prédios gigantescos, e você ter a coragem de, cara, vou fazer aqui o Cefisa e vai dar certo. Assim, como é ter essa coragem? O que é que você precisa para assim, ter a certeza de que aquilo ali vai dar certo? Bem, a gente está falando aqui sobre o Cefisa Residência. O João já falou, mas eu queria destacar alguns aspectos sobre o nosso empreendimento. O Cefisa, para quem não conhece, fica na rua Barão de Aracati, número 984, em frente ao prédio da Receita Federal. E o terreno da gente, João, tem um detalhe que é sensacional, que faz toda a diferença. É um terreno que tem um nascente preservado pelo eixo de uma rua. Tem uma rua que chama Clube Iracema, que ela vai da Carlos Vasconcelos até a Barão de Aracati. Ela inicia ali no Clementino Fraga e ela dá em cima do nosso terreno. Sim. Ou seja, o Cefisa, ele tem a frente dele toda preservada por essa rua, pelo eixo da rua Clube Iracema. É um empreendimento que a gente tem 3 diferentes tipos de planta. Uma de 47 metros quadrados, uma de 62 metros quadrados e uma outra de 68. Sim. Com opções de 1, 2 ou 3 quartos. É um empreendimento que ele vem muito na linha do que a gente já tem feito tanto no Açores quanto no Coimbra. Um empreendimento com materiais de primeiríssima qualidade, numa localização que é diferenciada. Ali a gente tem supermercados, academias, restaurantes, bancos, hospitais, prédios comerciais. Então, assim, é um empreendimento que, se a gente analisar os aspectos dele, como localização, o fato de ele ser 100% voltado para o nascente, plantas inteligentes e bem distribuídas, uma localização que você tem tudo, uma condição de pagamento diferenciada, tudo isso auxilia para que a gente entenda que o nosso empreendimento ele tem grandes diferenciais, um alto potencial de valorização, e isso tudo agrega demais na hora de o cliente optar por fazer a sua escolha. Então é por esse motivo e outros que eu acredito que a gente vai ter o Cefisa. Já é um sucesso, a gente já está com mais de 45% das unidades vendidas, isso com menos de 10 dias de lançamento. Então, realmente, são esses fatores que a gente consegue entender e que dão a tranquilidade para a gente de que, se Deus quiser, vai ser mais um novo sucesso. Sim, perfeito, magnífico. Maurício, a gente estava conversando aqui lá atrás e você falou que o Cefisa não tem a outorga onerosa. Isso, né? Exatamente. Tu pode só me confirmar a altura do prédio? O Cefisa ele tem 64 metros de gabarito. Sim. Tá? Onde o teto de Fortaleza, na teoria, são 72 exatamente. De altura. Exatamente. Né? E a gente, mudando aqui um pouquinho de endereço novamente, claro, indo ali para Beira-Mar, que falar de mercado imobiliário de Fortaleza hoje é falar de Beira-Mar, né? A gente tem os hotéis sendo demolidos, né, para vir prédios gigantes. A gente tem ali um valor de metro quadrado que não para de subir. Né? Acaba que, assim, se a gente for analisar friamente, só uma pequena parcela da população vai ter acesso àqueles empreendimentos, né? E assim, hoje, como é que tu vê esse mercado hoje do mega luxo com prédios gigantescos, né, para a realidade da população de Fortaleza, né? Tu consegue enxergar essa comparação do que está sendo
construído com a realidade do que a cidade consome? Eu consigo. Eu acredito demais que Fortaleza tem um alto potencial de valorização do seu mercado imobiliário. Eu acredito que os preços de metro quadrado ainda vão subir muito. Se a gente for comparar Fortaleza com outras capitais do Brasil, a gente percebe que a gente ainda tem uma margem muito grande para crescer em termos de valor absoluto das unidades, desses imóveis, como você está falando, na beira-mar. Então, a gente percebe que Fortaleza é a quarta maior capital do país. Sim. É a maior capital do Nordeste. Uhum. Então, a gente tem muito ainda para crescer em termos de mercado imobiliário, sabe? Eu acredito que o preço das unidades que estão sendo vendidas está totalmente dentro da realidade do mercado. Assim, falando um pouco de beira-mar, como você tinha falado, né? Se você for ver outras realidades, você tem preços de metro quadrado muito maiores. Vai ver São Paulo, por exemplo. Então, a gente pega hoje empreendimentos na beira-mar que você tem um preço de metro quadrado bem abaixo da realidade de alguns bairros de São Paulo, por exemplo. Uhum. Então, sim, eu acredito que tem sim muita margem para que a gente aumente esse preço de metro quadrado nos próximos anos. Um alto potencial de valorização. Exatamente, a Dubai do Nordeste, né? Que o pessoal tá chamando aí. E aí os hotéis estão deixando de existir, a gente está tendo uma movimentação ali dos estúdios, né? Dos apartamentos compactos. O prédio de vocês acaba que tem um pouco ali do compacto, né? De quem quer morar hoje, a gente vê cada vez mais idosos, sim, né? Morando sozinho, que quer serviços por perto, né? Mas que às vezes precisa apenas de um quarto para morar. Mas também que não seja aquele micro quarto, né? A planta de 47 metros quadrados de vocês, ela é fantástica, porque é para aquela pessoa de fato que quer morar só, mas que quer morar com espaço, né? Tem um closet ali no quarto de casal, muito bacana, né? Então a gente vê idosos, aquele solteiro convicto, sim, né? Aqueles casais que resolvem não ter filhos, né? Cada vez mais hoje a gente vê isso de casais que não têm filhos e que querem viver apenas eles dois ali e pronto, né? Então, assim, é muito legal ver que esse produto ele tem um público-alvo muito bem definido, que ele atende todas essas pessoas, né? E que também atende essas pessoas, mas que também não é aquele espaço espremidinho demais do 20 e poucos metros quadrados, que acaba que o estúdio, de fato, ele é muito voltado para locação por temporada, né? Então, muitas vezes, aquele cliente ele fica na dúvida se, pô, vou estar aqui morando num prédio onde 70% das unidades são voltadas para locação por temporada, né? O prédio de vocês ele é muito mais voltado hoje para residência de exatamente, fato, né? Do que pensando muito mais nisso da hotelaria, né? Daquela coisa, daquela locação por diária, que são públicos totalmente distintos, por mais que muitas vezes ocupem o mesmo prédio. O Cefisa Residência, ele tem esse objetivo mesmo de ser algo mais residencial. O objetivo, e eu tenho visto isso nas vendas que a gente tem feito, dos compradores é realmente moradia, tá? Então, assim, o fato da gente ter um empreendimento com apenas 50 unidades é algo que deve ser considerado como um grande diferencial, porque aquela pessoa que está morando, ela vai ter o privilégio de ter 49 vizinhos. Ou seja, você vai ter um ambiente familiar, um ambiente onde você vai estar ali sabendo quem é a pessoa que está dormindo no apartamento ao lado, sabe? Um morador mesmo, entendeu? É um diferencial nosso. O público, a gente pode atender tanto o investidor, aquela pessoa que tem o interesse de especular um ganho em cima de uma valorização, que eu não tenho dúvida de que vai acontecer. Eu vejo isso pela realidade que a gente viu em outros empreendimentos entregues pela construtora Moreira de Souza. E assim, além disso tudo, você ainda tem principalmente a questão do morador. Muita gente comprando para moradia lá. Muita gente comprando para moradia. Sim, isso daí o fato de você ter só 50 apartamentos num local onde os prédios estão sendo construídos com 200, 300, 500 acaba sendo mais um diferencial. É uma proposta diferente. Sim. É uma proposta diferente. E assim, cada endereço tem que ter uma proposta, né? Cada endereço... Sim. Você tem, a gente vê ali os apartamentos com áreas gigantes. Ele tem um propósito, aquela família grande, aquele cara que recebe muita gente ali em casa, né? O que a família grande a gente tem
visto com bem menos, né? No nosso dia a dia. Hoje em dia as famílias estão cada Sim. vez mais diminuindo. E é um propósito, né? Tem um propósito do estúdio voltado para hotelaria, com um monte de gente no apartamento, e muitas vezes você não sabe quem é o seu vizinho, porque muitas vezes o vizinho muda toda semana, né? Então, já é um outro propósito, né? O de vocês está muito bem claro qual é. Né? Sim. Pessoas que o núcleo familiar ali é pequeno, às vezes é 1, 2, no máximo 3 pessoas, que querem morar numa baita localização e fazer muita coisa a pé. Né? É que quem hoje consegue morar perto do trabalho, né, é o sonho de todo mundo. Né? Você tem pelo menos uns 3, 4 torres comerciais lá perto que geram vários empregos, né, ali por perto de alto nível que está por lá. Então, assim, a localização do empreendimento é fantástica. Né? E, assim, poder andar a pé, poder morar perto do trabalho, eu acho que isso vai ser um dos grandes nortes para o futuro do mercado imobiliário. Né? Eu tive recentemente agora em São Paulo, eu estava lá num complexo onde nitidamente a gente tinha uma série de prédios comerciais, um shopping, alguns prédios residenciais, todos no mesmo complexo, todos no mesmo canto. Sim. Né? E eu vejo isso como o norte do mercado imobiliário para o futuro, a praticidade do dia a dia, que vocês já colocam nos projetos de vocês. Né? E falando assim um pouco de futuro, o que é hoje que tu consegue ver para o mercado imobiliário, ver para Moreira de Souza, já tem terreno sendo estudado, empreendimento sendo analisado, projeto sendo executado para além do Cefisa. O Cefisa é futuro, mas já é meio que um presente, meio né? Que presente, né? A obra já iniciou, tem algumas semanas, né? Já tem alguma coisa do tipo. Mas, para além do Cefisa, como vocês estão vendo hoje o mercado imobiliário? Pronto. O Cefisa, a gente já tem a contenção e escavação dele 100% concluída. Isso é um grande diferencial nosso, porque a gente abriu para as vendas já com a nossa obra bastante injetada. Então, assim, o cliente que compra hoje o Cefisa, ele tem a segurança de que a nossa construtora já acredita tanto no empreendimento que já investiu na obra e já está trabalhando lá dentro, antes mesmo das vendas, serem iniciadas. Sim. Em relação a outros projetos, a gente fez recentemente a aquisição de um terreno na Rua do Cresce, na Rua Padre Luiz Figueira, número 550. Fica ali a 1 quadra da Barão de Aracati, mais ou menos. Sim. E a gente fica ali do lado do Coimbra e do Açores. A gente vai chamar o empreendimento de Lisboa. Será o edifício Lisboa. Ele vai ter uma proposta bem parecida com a do Coimbra e a do Açores, mas é uma coisa para daqui 3 anos a gente falar do lançamento desse empreendimento. Sim. Perfeito. Então a ideia é vir com ele algo semelhante que vocês fizeram agora no Coimbra, né? Até do Açores, né? Sim. O Açores foi finalizando, o Coimbra iniciando, agora o Coimbra finalizando. O Cefisa iniciando, e aí do Cefisa vai passar para o Lisboa. Exatamente. Vai ser a próxima aquisição. Já tem definido alguma coisa de projeto ou ainda está em fase bem inicial mesmo? A gente tem os projetos já bem encaminhados, mas a gente tem como política só divulgar essas informações com o devido registro da incorporação imobiliária. Sim. Então, a gente está aprovando os projetos agora. Em breve, a gente vai estar aí com a obra sendo iniciada e tudo mais, mas é algo futuro. A gente só pretende realmente lançar quando tiver mais perto de estar terminando o edifício Cefisa. Perfeito. O que é o correto, né? Lançamento só com RI. De fato, você tem que ter ali aquele selo que a obra, aquele empreendimento está juridicamente perfeito, né? E o que é que precisa, o cara que está lá investindo no terreno, ele vai construir, ele está fazendo um projeto, o que ele precisa entregar para a prefeitura, para os cartórios, para falar assim, agora você está com o seu RI em mão. Você passou por isso recentemente, foi uma luta grande, né? Já vai passar novamente lá no Lisboa. Isso. Né? E assim, qual o caminho de fato que você precisa chegar, o passo a passo, para a pessoa não se perder no meio disso? Pronto. O primeiro de tudo que eu queria falar é que toda vez que você for comprar um imóvel na planta,
peça a matrícula do imóvel. Conheça o empreendimento que você está adquirindo. Pergunte se você tem uma incorporação imobiliária registrada na matrícula daquele empreendimento. Isso é fundamental para garantir a segurança jurídica do comprador. Tá? Respondendo à sua pergunta em relação aos documentos que são necessários para uma incorporação imobiliária, você tem uma série de documentos. Vai desde do alvará de construção, obtido pela Prefeitura Municipal, até as certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais, passando pelos quadros de área da NBR, passando também por declarações de divergência de áreas. A gente tem também a convenção do condomínio, já no ato da incorporação imobiliária. Então, assim, realmente, eu costumo dizer que eu me formei em engenharia, mas eu vejo mais direito do que engenharia propriamente no meu dia a dia, porque realmente são uma série de documentos. Mas são documentos que são fundamentais para que o cliente, no momento da sua compra, ele tenha a transparência e a segurança jurídica necessárias para fazer essa aquisição. Sim. É como meu pai fala, quem compra um apartamento não está comprando um sapato. A pessoa está comprando um bem que às vezes ela só compra uma vez na vida. Sim. Então ela precisa ter todo o cuidado e tratar com empresas que têm credibilidade no mercado, como é o caso da Moreira de Souza, que tem 34 anos já que atua, onde todas as obras são juridicamente perfeitas. Então, assim, é uma garantia para o cliente de que ele está lidando com segurança, com pessoas que trabalham da forma correta. Tá? Então, assim, o fato de a gente trabalhar sempre com essa política demonstra muito sobre os empreendimentos que a gente entrega para o nosso consumidor final. Sim, fantástico. Maurício, tu falou agora a palavra que eu consumo essa palavra todo dia, que se chama matrícula do imóvel. E assim, toda vez que a gente recebe na Jetta um imóvel para venda, ou que alguém entre em contato com a gente, pede, João, anuncia meu imóvel, por favor, a primeira pergunta que eu faço, meu amigo, você pode me apresentar a matrícula do seu imóvel? Eu só saio de casa, cara, para ir lá olhar se eu ler a matrícula. E não é só apresentar, porque tem gente que pensa que o meu imóvel tem matrícula. Não é só ele ter matrícula, né? Você tem que fazer toda uma análise daquele imóvel. Isso, exatamente. E é impressionante o percentual de imóveis que a gente recebe, né, que tem algum falha da matrícula. Seja, às vezes, de uma herança, seja de um divórcio, ou de um casamento que ele não foi feito ainda todo o processo documental disso. E assim, eu acho que essa é uma dor que a gente tem no mercado imobiliário hoje muito grande, que você tem um alto percentual dos imóveis em Fortaleza que estão irregulares, né? E, no meu ver, isso é o básico do básico do básico, é a gente verificar se aquele negócio é juridicamente perfeito, né? Como vocês colocam em todos os empreendimentos de vocês, tem aquele selo lá que o Sinduscon, o Sinduscon oferece. É muito legal para o mercado como um todo, né? Para quem está vendendo, para quem está comprando, para as construtoras. Para a concorrência também. Sim. De a gente estar trabalhando com concorrência leal, assim, uma concorrência que você está ali trabalhando com o mesmo pé de igualdade de outros empreendimentos. Porque assim, a gente tem um trabalho e todo um esforço para fazer empreendimentos juridicamente perfeitos e só realmente abrir para as vendas com a incorporação imobiliária devidamente registrada em cartório. Sim. E assim, o ideal seria que o mercado todo trabalhasse dessa forma, porque garante uma disputa equivalente, sabe? Então, é muito isso, assim, de a gente ter a incorporação imobiliária não só como uma segurança jurídica para os clientes, para os corretores que oferecem, mas também para garantir uma concorrência bacana entre todas as construtoras, né? Perfeito. Maurício, bate-papo aqui hoje foi magnífico, né? O tempo passou rápido. O tempo passou rápido demais. Eu acho que a gente tem até 1000 outros assuntos para conversar, mas a gente tem tempo aqui, né? Espero, de repente, lá na frente, convidar você para a gente convidar novamente para conversar sobre outros assuntos, né? Mas, cara, foi um prazer te receber aqui como o primeiro convidado do JettaCast, né? E, assim, espero que quem assistir esse vídeo goste, tenha curtido aí
a conversa da gente, né? Enfim, te convido a encerrar agora o nosso vídeo, nosso podcast aqui hoje. Gente, muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. Queria agradecer mais uma vez o João, tá? Por esse convite. Eu me sinto muito honrado, de verdade, de estar sendo a primeira pessoa convidada a participar do JetaCast. E desejar para todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que o pessoal vai estar assistindo. E que conheçam o Cefisa e façam excelentes aquisições do mercado imobiliário. Seja lá na Moreira de Souza, ou então conhecendo lá a Jeta, indo lá no nosso escritório, tomando um café, né? Conversem comigo que a gente vai estar aqui para ajudar vocês a fazerem um negócio imobiliário sensacional.